Caras e caros colegas, podemos passar de imediato à audição do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Europeus, cuja presença agradeço e sobretudo a esta hora tardia, e para que não percamos mais tempo, dou-lhe imediatamente a palavra. Tem 10 minutos para nos contar o que se passou neste último Conselho, que sei que foi bastante atribulado, pelo menos em alguns aspectos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Muito boa tarde. Sei que hoje foi um dia longo também para os senhores e para as senhoras. Agradeço também a disponibilidade para me ouvirem sobre este debriefing do Conselho Europeu que decorreu no dia 15 e 16 de outubro e que, efetivamente, tocou vários aspectos que são muito prementes da agenda europeia, quer no domínio da agenda interna, quer no domínio da agenda externa. Primeiro ponto, e talvez mais relevante, porque os líderes decidiram que agora em todas as reuniões falarão deste assunto, foi Covid-19 e como enfrentar a pandemia. A discussão focou-se em dois eixos principais, em que o Conselho efetuou uma avaliação da atual situação epidemiológica, dos progressos alcançados até agora a nível da coordenação global da União Europeia, sobretudo uma recomendação que tinha sido apresentada uns dias antes, relativa a restrições de livre circulação, estabelecendo finalmente um conjunto de critérios comuns e um quadro comum para as medidas restritivas de viagem. Um segundo aspecto foi um sinal também importante, em que os líderes concordaram em prosseguir o esforço de coordenação em relação a matérias muito importantes: regras de quarentena, rastreio transfronteiriço de contactos, interoperacionalidade das apps, estratégias de testes, avaliação conjunta de métodos de testagem e restrições temporárias de viagens não essenciais para a União Europeia. Falou-se também, finalmente, da vacinação e do processo das vacinas, da monitorização, do processo de autorização para as vacinas o Conselho Europeu encorajou a Comissão a prosseguir o trabalho que tem vindo a fazer nesta matéria. O Conselho Europeu Extraordinário, que terá lugar por videoconferência agora no dia 29, portanto já na próxima semana, vai dar continuidade a esta questão, vai continuar a ser debatida a questão do Covid. Em relação ao segundo ponto muito importante foram as relações entre o Reino Unido e a União Europeia. A relação futura dominou a discussão, dado que se aproxima o fim do período de transição em 31 de dezembro de 2020 e, basicamente, o que os Estados-membros disseram foi, reiteraram a ideia de que é preciso continuar a negociar, que a negociação deve continuar e houve um apoio unânime ao negociador-chefe Michel Barnier. Foi lançado um apelo ao Reino Unido para que continue a negociar, mas que também tome medidas necessárias para que se possa chegar efetivamente a um acordo, para que o Reino Unido, um bocadinho dizer-lhes, a bola está do vosso lado, é preciso começar a dar passos para que a negociação possa avançar e, basicamente, as áreas onde há problemas são as questões do level playing field, a questão da governança deste acordo futuro, a necessidade deste acordo futuro ter um bom instrumento e mecanismo de resolução de disputas, a questão das pescas, obviamente, que ainda não está resolvida, e também tudo o que tem a ver com as questões de concorrência leal e os estándares que o Reino Unido vai ou não manter. E, finalmente, um apelo a que o acordo de saída seja efetivamente cumprido. O Reino Unido assinou, há um compromisso de ambas as partes, o acordo de saída é para cumprir, essa foi a mensagem também dos chefes de Estado e de Governo. Última mensagem nesta linha foi a de que, seja como for, nós vamos preparar-nos também para uma situação de no deal. Se não houver acordo, cá estamos a trabalhar,
em medidas conjuntas que permitam que haja uma transição o mais suave possível, mesmo sem haver acordo e, sobretudo, a necessidade de estarmos todos preparados para essa situação. Portugal, neste sentido, a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro foi sempre de que continuar a insistir de que as negociações devem continuar a manter-se, que haja uma conclusão célere deste acordo e uma parceria frutífera para o futuro e que isto é fundamental para a próxima presidência da União Europeia, obviamente. Outro ponto, o clima. Houve um debate de orientação, não houve decisões, houve apenas um debate de orientação. As decisões serão tomadas em dezembro. Aqui foi só para auscultar os Estados-membros em relação à proposta que a Comissão tem em cima da mesa de fazer uma redução de até, pelo menos, 55% nas emissões de CO2 até 2030, para se conseguir chegar à neutralidade carbónica em 2050. Não é uma matéria fácil, há vários Estados-membros que objetam a esta meta, assim como objetaram à própria ideia da neutralidade carbónica em 2050. E, portanto, daqui até dezembro há um caminho a percorrer. A União Europeia tem que enviar em dezembro a sua meta, o seu compromisso, chamam-se compromissos nacionais, mas no caso é um compromisso da União, no seu conjunto, para a UNFCCC, a Convenção das Nações Unidas sobre o Clima. O que foi também importante foi que a Comissão apresentou, chamemos-lhe uma fotografia da situação nos diferentes Estados-membros, do impacto de que estas medidas poderiam ter em cada um dos Estados-membros e, de alguma maneira, para descansá-los e dizer: as questões estão sob controle, este é um debate difícil, mas nós estamos a trabalhar em tudo o que tem a ver com o impacto que estas medidas possam vir a ter e para isso existe o famoso Just Transition Fund, que desta maneira acautelará uma transição justa e equitativa para todos. Depois, na área das relações externas, falou-se, em grande parte também a pedido de Portugal, em momentos anteriores, nos Conselhos de Assuntos Gerais, falou-se da África, falou-se de... As conclusões recolheram muitas das nossas iniciativas e das nossas sugestões. Falou-se da África como uma parceria efetiva entre dois continentes, falou-se de uma estratégia não para a África, mas com a África, e isso é realmente um importante ganho de causa político. A ideia de que há aqui elementos de ganho comum a estabelecer e há também elementos relativos ao comércio, ao investimento, a ideia de que também a África tem que fazer, e os países africanos têm que fazer a sua transformação verde, a sua transformação digital, e há aí áreas de interesse comum que propiciarão cooperação, ajuda humanitária, mas também uma verdadeira relação entre pares na área do comércio e do investimento. Foi anunciado pelo Presidente que dia 9 de dezembro haverá uma cimeira física, hopefully, esperemos que sim, uma cimeira entre os 27 Estados da União Europeia, os chefes de governo e chefes de Estado e de governo, e o Bureau da União Africana, que inclui o Egito, a África do Sul, o Mali, a República Democrática do Congo e o Quénia, e os presidentes das 8 comunidades económicas regionais. Portanto, não é efetivamente uma cimeira UE-África, é uma cimeira UE e algumas das organizações regionais. Portanto, é um formato misto e vamos ver se efetivamente será possível fazê-lo de forma presencial no dia 9 de dezembro. Um último ponto sobre a vizinhança sul. Também Portugal aqui pediu esta inclusão nas conclusões.
para referir que em dezembro trabalharemos mais sobre este tema. Haverá uma discussão estratégica neste ano em que se celebra o aniversário da criação da União para o Mediterrâneo e também do processo de Barcelona. Uma palavra, finalmente, sobre a Bielorrússia e sobre a Turquia. Sobre a Bielorrússia, o Conselho trabalha num novo conjunto de sanções que deverá ser apresentado brevemente, sanções essas que já incluirão o próprio presidente Lukashenko. E, portanto, esperemos que esse debate ocorra agora no Conselho. No Conselho Europeu foi apenas reiterado a ideia de dos chefes de Estado e de Governo em condenar o uso da violência contra as manifestações pacíficas que se têm registado naquele país. Uma palavra também sobre a Turquia e a situação no Mediterrâneo Oriental, mais uma vez para registar as ações unilaterais que a Turquia tem vindo a fazer e, simultaneamente, mais uma vez, apelar ao diálogo para amenizar as tensões naquela região. Um último ponto, um apelo à Rússia para prosseguir as negociações trilaterais com a Austrália e os Países Baixos, recordando a necessidade de justiça no caso do abate do voo MH17. Já foi há vários anos e as coisas continuam por esclarecer. As famílias querem ter respostas. E foram estes os pontos importantes do debate e também das conclusões do Conselho. Fico à vossa disposição para as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dou de imediato a palavra para esta primeira ronda. Recordo que cada grupo parlamentar dispõe de 6 minutos e a Sra. Secretária de Estado do tempo equivalente para responder. Dou a palavra, em primeiro lugar, à Sra. Deputada Isabel Neto, que nos segue por videoconferência. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e agradecer as questões que aqui a informação que nos deu relativamente ao Conselho Europeu e cumprimentar também, naturalmente, os colegas e todos os presentes nesta reunião. Eu ia precisamente suscitar a questão relativamente às metas relativamente à neutralidade carbónica. Saiu recentemente a comunicação da Comissão Europeia sobre a avaliação dos planos nacionais em matéria de energia e clima. É um assunto, a transição ecológica é particularmente importante no âmbito daquilo que é a agenda estratégica da Europa e também a nossa agenda, quer para a presidência da União Europeia, quer enquanto metas nacionais no âmbito daquilo que está, aliás, também na SGOP e no programa do Governo. E há aqui questões que eu creio que necessitam de alguns desenvolvimentos que gostaria de ver se seria possível termos um pouco mais de informação. Tem a ver com, primeiro, esta neutralidade. Primeiro, a própria Comissão considera que é preciso aumentar o grau de ambição para a próxima década, de modo a que seja possível reduzir as emissões até pelo menos 55%, reduzir as emissões até 55% até 2030. Ora, nós temos países que, de acordo com a comunicação da União Europeia, não têm sequer previsto no seu plano nacional de energia e clima, nem sequer têm previsto a eliminação da utilização de carvão como fonte de energia. Pelo menos 4 países não têm e a Alemanha também só tem previsto, creio eu, para 2038. A questão coloca-se neste pacote de redução até pelo menos 55%, é que é um pacote, ao que creio, global para todos os países. E pretende-se que haja, enfim, nestas metas a atingir, equidade e solidariedade. A questão que eu coloco é relativamente à utilização dos fundos comunitários, nomeadamente do Fundo para a Transição Justa, relativamente aos países cumpridores, ou seja, os critérios da equidade e os critérios da solidariedade são importantes, mas são princípios que precisam de densificação em termos de critérios a aplicar. A questão que se coloca é
o que é que transpareceu ou que orientações são dadas à Comissão Europeia no sentido de procurar que os planos nacionais daqueles Estados-membros que, enfim, não têm uma ambição tão grande, ou que os planos nacionais não transparecem essa ambição relativamente às metas que são necessárias para garantir esse patamar mínimo para 2030, e que, naturalmente, nessa equidade, saber a posição portuguesa e de que forma é que esta distribuição possa ou não vir a atingir aquilo que também são as metas de Portugal nesta matéria. Uma segunda questão tem a ver precisamente com a questão de Covid. A situação está a agravar-se um pouco pela Europa, e a questão é, perante um cenário de agravamento, pelo menos naquilo que está de agravamento que está a acontecer na generalidade dos países europeus, de que forma é que podem ser previstas outras medidas de apoio aos Estados-membros, no sentido para uma eventual abrandamento também da economia. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado. Isabel, Sra. Secretária de Estado, tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Oneto. Em relação às questões relativas ao Covid, neste momento, as medidas que estão em cima da mesa e que possam ajudar os países, os Estados-membros, a trabalhar para enfrentar, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, a crise, são aquelas que já conhecemos, e, nomeadamente, o orçamento da União Europeia para 2021-2027 e todo o programa da Next Generation. Portanto, esses são os dois grandes instrumentos que estão em cima da mesa, além daqueles que já estão em funcionamento, como o SURE, não é? Que são instrumentos que podem ser utilizados pelos governos na área da tentativa de manutenção de emprego. Os dois instrumentos que estão em debate no Parlamento Europeu, o Orçamento para a União Europeia e o Next Generation, a nossa expectativa é de que eles possam, efetivamente, vir a ser aprovados e vir a ser, poderem finalmente ser aprovados até ao fim deste ano. A presidência alemã está a fazer um esforço muito grande de negociação. Sabemos que há 3 ou 4 elementos importantes para o Parlamento Europeu em relação a esta matéria. Um dos aspectos tem a ver com os novos recursos próprios. O Parlamento diz que precisa de ter a segurança de que os novos recursos próprios vão existir e quer um roadmap bastante claro sobre essa matéria. O Parlamento Europeu fala também em alguma intervenção do Parlamento na governação do Next Generation. Fala igualmente na importância de termos algum top-up para alguns dos programas que são programas de gestão centralizada da Comissão e que o Parlamento entende que são programas de grande relevância, como o Erasmus ou o Programa da Saúde. E, finalmente, a questão da condicionalidade relativa ao Estado de Direito. E esses são, digamos, os pontos em debate. Tem havido já vários trílogos em cada um destes tracks negociais e, aparentemente, vai havendo algum avanço. As negociações prosseguem. Vai-se avançando devagar, mas sempre com esta consciência, que eu acho que está muito presente do lado da presidência alemã, que está a conduzir as negociações, de que o Conselho tem uma margem de manobra muito, muito pequena para qualquer alteração que exista. Sabemos bem, foram 4 dias, 3 noites sem dormir para conseguir alcançar aquele acordo, que é o melhor acordo possível, e é um bom acordo, e é um acordo necessário, um acordo que tem que estar a ser implementado o quanto antes. Os cidadãos não vão compreender porque é que os líderes chegaram a um acordo em julho e chegamos a outubro e ainda não se sabe o que é que vai acontecer.
Portanto, há aqui questões de rapidez desta negociação que são fundamentais e também do lado do Parlamento Europeu há esta consciência, mas também há naturalmente interesses que o Parlamento quer pôr sobre a mesa e que são legítimos e que são importantes e a negociação prossegue e esperemos que ela possa chegar a porto seguro rapidamente. Em relação à pandemia, a Comissão Europeia tem feito também muitas outras coisas, tem feito muito trabalho na área da vacina, da busca da vacina, com as 3 grandes empresas que estão a produzir, já encomendou em cada uma delas cerca de 300 milhões de unidades da vacina, para poderem estar disponíveis para a população europeia e para também oferecer depois, em linha com a cooperação que a União Europeia tem vindo a fazer sobre esta matéria, e, ao mesmo tempo, a ideia de podermos trabalhar melhor e de forma mais coordenada nesta área da saúde e do que a senhora van der Leyen chamou a criação de uma União da Saúde. Um tema que vai estar connosco seguramente durante os próximos meses e até durante a própria presidência portuguesa. Quanto às metas climáticas, tem a senhora deputada toda a razão, ou seja, há aqui uma questão de equidade que é extremamente importante, porque esta meta geral de chegarmos até 2030 com uma redução de pelo menos 55% das emissões de CO2 é uma meta conjunta da União Europeia. O que é que isso significa depois para cada um dos Estados-membros? É um esforço que é necessário articular, discutir, debater, vai ser uma negociação bastante complexa e que terá, por um lado, os países que não fizeram ainda ou que têm mais dificuldade em fazer o exercício de tornar a sua energia mais limpa, tornar a sua indústria mais limpa, os seus transportes mais limpos. Dirão, nós temos aqui implicações económicas e sociais fundamentais, importantíssimas, que não podem deixar de ser tidas em causa e reclamarão naturalmente mais fundos para chegar a fazer o que é necessário fazer. E dirão que têm uma enorme dependência energética de um grande vizinho, do qual ficariam muito dependentes caso não tivessem um mínimo de capacidade de produção interna. Esse caminho vai ser feito, mas por outro lado há os países como Portugal que fez o seu caminho já antes e que fez com os custos que também sabemos e conhecemos, mas que o fez. E neste quadro nós ficamos satisfeitos com a possibilidade de países como o nosso poderem aceder também ao Fundo da Transição Justa, do qual Portugal também vai beneficiar. Provavelmente não em montantes tão elevados como a Polónia irá receber, mas, enfim, são montantes que também são relevantes para nós e que nos ajudam a cumprir também as nossas metas. É um tema muito complicado, difícil, mas fundamental, e a senhora deputada tem toda a razão quando diz que este tema da sustentabilidade vai estar presente em todas as políticas da União Europeia e ele é um tema importante em si próprio e também transversal em todas as questões da União. Muito obrigado, senhora Secretária de Estado. É agora a vez do Grupo Parlamentar do PSD intervir. Intervirão em seu nome 2 deputados, a senhora deputada Catarina Ferreira e o deputado António Cunha. Portanto, dou em primeiro lugar a palavra à senhora deputada Catarina Ferreira. Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Como teve a oportunidade de nos explicar, neste Conselho Europeu foi novamente dado especial relevo às relações externas, das quais se destacam as relações com a África e a parceria com a União Africana. Aliás, as nossas relações com a África não são apenas feitas de desafios, há também oportunidades. E nesse sentido temos algumas questões que gostaríamos de colocar à senhora Secretária de Estado. A União Europeia ainda é o maior parceiro de África em termos de comércio, investimento e desenvolvimento. Acresce que, a par da sua própria transformação digital e ecológica, se pretende alargar esta parceria no que respeita à sua transformação económica. Partindo desta base e tendo em consideração as palavras do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros,
que declarou há dias que a relação entre a União Europeia e a África é tópico fundamental da presidência portuguesa da União Europeia, gostaríamos que a senhora Secretária de Estado nos esclarecesse quais são as prioridades do Governo no sentido de ser aproveitado este enorme potencial da nossa relação com a África. Relação sempre norteada, obviamente, pelos princípios da solidariedade, da parceria e da responsabilidade partilhada. Noutra vertente, pretendemos relembrar ainda que a paz, a segurança e a estabilidade duradouras em África constituem não apenas um objetivo partilhado, como são ainda condições essenciais para o desenvolvimento sustentável, sendo que a União Europeia pretende igualmente envolver os parceiros africanos nas questões relacionadas com a mobilidade e com todos os aspectos da migração. E gostaríamos de entender em que termos e de que forma é que se prevê que a pandemia da Covid-19 poderá afetar estes esforços e a concretização destes objetivos. E falou-nos ainda numa cimeira a realizar em dezembro. Eu queria que nos explicasse se se referia à cimeira da União Europeia com a União Africana, uma vez que será um momento crucial para renovar uma abordagem estratégica, conjunta e abrangente que concretize estas aspirações. E, nesse sentido, apesar de esperarmos que esta cimeira se realize na presidência portuguesa da União Europeia, o que verificamos foi em notícias recentes que esta cimeira poderia ter lugar apenas na próxima presidência eslovena. Ora, a verdade é que essa cimeira ainda não se encontra agendada e pedi à senhora Secretária de Estado que nos confirmasse se o Governo irá mesmo defender a realização desta cimeira durante a presidência portuguesa, uma vez que é muito relevante a realização desta cimeira para os efeitos da nossa relação com a África. E, por fim, apenas reforçar que Portugal pode efetivamente ter um papel fundamental na definição da política europeia com a África, dadas as relações históricas que temos com a África. E pretendia saber de que forma é que se pretende dar efetiva relevância a esta nossa relação privilegiada que temos com a África. Obrigada. António Cunha, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. A possibilidade de um não acordo entre a União Europeia e o Reino Unido relativamente ao Brexit é tão preocupante que o Conselho Europeu apelou aos Estados-membros, às instituições da União e a todas as partes interessadas para se prepararem para essa eventualidade. Aliás, nos últimos meses, os líderes europeus e o primeiro-ministro britânico resolveram extremar posições numa espécie de combate fratricida que não será benéfico para nenhuma das partes. Perante um cenário de não acordo, Portugal terá em mãos um problema sério logo no primeiro dia da presidência portuguesa da União Europeia. E é bom lembrar que o peso estrutural do Reino Unido na economia portuguesa, quer por via do impacto do Brexit na União Europeia, quer pelas relações muito próximas que Portugal tem com o Reino Unido, é um problema que muito preocupa o PSD, que sempre mostrou o maior interesse e preocupação em acompanhar este complexo dossiê, nomeadamente porque existe uma comunidade de cerca de 400 mil portugueses no Reino Unido e que teremos de tudo fazer para garantir os seus direitos, liberdades e garantias, bem como pelo facto do Reino Unido ser tão só o nosso primeiro mercado de exportações de serviços e o quarto mercado de bens. Sem acordo, é óbvio que se aplicarão as regras da Organização Mundial do Comércio, com impostos, taxas aduaneiras sobre as nossas exportações, que terão consequências muito penalizadoras, por exemplo, para a nossa indústria de conserveira do tomate, do atum e da sardinha, para os nossos vinhos, nomeadamente o vinho do Porto, para a nossa indústria do calçado e do vestuário, entre outros. Portanto, a situação de grande incerteza que se vive é claramente decorrente da grande hesitação e da falta de clareza das negociações em curso, fruto de avanços e recuos das mesmas. Hoje mesmo houve, felizmente, um retomar das negociações e, portanto, tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu, que apela aos Estados-membros para que se intensifiquem os seus trabalhos e se preparem para essa eventualidade da ausência de acordo e para as suas consequências, tendo em conta a vida dos portugueses residentes no Reino Unido, tendo em conta as relações comerciais, pergunto que medidas está o Governo a preparar e que prevê adotar neste complexo contexto. Mais, tendo em conta que o cenário apresentado pelo Governo no PO 04 do documento Orçamento de Estado de 2021, a proposta de orçamento e relatório, é o da crença da existência de um acordo inequívoco relativamente ao Brexit. Pergunto ainda se existe algum plano de contingência para mitigar os efeitos de um hard Brexit na nossa economia, nomeadamente nas nossas empresas exportadoras. Portanto, para além da crise sanitária e económica sem precedentes que a pandemia nos impôs
como herança, seria, do nosso ponto de vista, um desastre sermos apanhados desprevenidos e impreparados perante um cenário de um não acordo. Disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu começaria pelo Sr. Deputado António Cunha, a quem agradeço a exposição. E para concordar consigo, a ideia de termos um não acordo com o Reino Unido iria seguramente ser um fator penalizador em cima da atual crise que existe. Fator penalizador para qualquer um dos países da União Europeia, fator talvez ainda mais penalizador para o lado do Reino Unido. E eu acho que esta consciência existe, e esta consciência existe dos dois lados da negociação. E por isso este empenho, o Reino Unido tinha dito inicialmente que se não se chegasse a acordo por volta do Conselho Europeu de 15 de outubro, que se retiraria das negociações, voltou atrás e, felizmente, as negociações prosseguem. E prosseguem, como disse, hoje de modo direto e contínuo. E esperemos que haja avanços em todas as linhas onde foram identificados problemas, como eu já disse, a questão do level playing field, a questão da governação do acordo, as questões relativas às pescas. Um acordo só se faz com cedências de ambos os lados. E aí é preciso ver o mandato muito claro que o nosso negociador tem de evitar uma separação destes tracks negociais e fazer com que tudo isto realmente avance. Parece, até agora, que onde os avanços têm sido menores, tem sido na área das pescas. Portugal não tem aqui um interesse imediatamente direto nesta questão, mas temos um interesse indireto que tem a ver com o nosso acordo de pescas com a Noruega, acordo Noruega-Reino Unido, que já foi efetivado. E, portanto, é um assunto que acompanhamos com muito interesse. E também, obviamente, a situação das nossas empresas. Fizemos-lo no momento em que poderíamos não ter sequer este período de transição, em que podia não ter havido um acordo de saída. Fizemos nessa altura um rigorosíssimo plano de contingência e de preparação. O Governo pôs de pé um conjunto de medidas de apoio às empresas que não foi muito utilizado. Houve várias linhas de crédito que foram postas à disposição, não houve muitas empresas a recorrer a essa linha de crédito, talvez porque as empresas, e tivemos dezenas de reuniões com empresas, as grandes exportadoras, as pequenas exportadoras, por áreas sectoriais, calçado, vestuário, bebidas, serviços, turismo, telecom, aviação. Tivemos reuniões nessa altura com todos e todos, no fim, acabavam por nos dizer: isso vai-se resolver. Acho que agora as coisas são bastante mais complicadas e, portanto, nós precisamos de ter a certeza, porque, como disse, começar a nossa presidência com filas em Calais, com a ideia de termos ali os caminhões parados a pagar, nem que seja só por isso, a pagar as suas taxas aduaneiras, a fazer a verificação fitossanitária dos produtos que têm lá dentro. Vai ser bastante complicado para as empresas, de um lado e do outro do Canal da Mancha. Portanto, nós apostamos e tudo faremos para ajudar na persecução deste acordo. Isso não é a primeira questão. A segunda, estamos a preparar-nos. Estamos a rever de uma forma interministerial todo o nosso plano de contingência e de preparação. Falo de uma distinção muito clara entre uma coisa e outra, porque preparação tem sempre que haver. Nós seremos a primeira presidência a lidar com o Reino Unido como país terceiro. E isso é uma responsabilidade acrescida, mesmo que tudo corra bem, que haja acordo, passará a ser um país terceiro e passaremos a ter que negociar também com o Reino Unido toda uma série de outros acordos que desejavelmente virão a acontecer na área da educação, na área da investigação, na área da cooperação policial e judiciária. Enfim, há uma panóplia de outras áreas onde nós queremos ter acordos com o Reino Unido.
e a ideia é que as empresas se preparem. Estamos já a fazer uma lista de novos contactos com as empresas para as alertar para esta questão da preparação e também para o facto de, se não houver acordo, ainda mais preparação tem que ser feita. E vamos voltar a fazer, lembra-se que naquela altura enviámos uma carta a centenas de empresas explicando a situação, pedindo que verificassem se estão efetivamente preparados e provavelmente iremos fazer de novo essa carta dirigida às empresas para que se preparem. Mas ainda mais importante que as empresas, eu diria que são as pessoas, e temos um trabalho pela frente bastante grande com os cidadãos britânicos aqui em Portugal para esclarecer a sua situação. Eles fazem apenas uma declaração, é um registro declaratório. Eu diria que a grande maioria dos cidadãos britânicos residentes já fizeram essa declaração. Estamos agora a trabalhar no seu registro e a ideia de que deverão ter um cartão de residente. Saiu há pouco tempo uma portaria do Governo, já saiu há dias, uma portaria do Governo determinando as características desse registro e em breve trabalharemos também com a Embaixada do Reino Unido aqui para explicar qual é o procedimento que os cidadãos britânicos têm que fazer e ter para ter a sua residência assegurada. E, finalmente, em relação aos cidadãos portugueses no exterior, no Reino Unido, temos todo um trabalho que já vem sendo feito, que continuaremos a fazer, para chegar aos cidadãos mais vulneráveis que ainda não se inscreveram no Settlement Status, com campanha de informação, continuando a fazer o que se tem vindo a fazer. Os nossos consulados têm tido uma vida muito, muito difícil, e com possibilidade de um novo fecho por causa do Covid, essa situação é ainda mais difícil. Portanto, temos mantido contactos constantes com a nossa Embaixada, com os nossos consulados, para ajudar na persecução desta defesa intransigente dos direitos dos cidadãos portugueses no Reino Unido. Senhora Deputada, peço imensa desculpa, eu volto à sua pergunta assim que puder. Não tem problema. Obrigado, Senhora Secretária de Estado. É agora a vez do Bloco de Esquerda intervir, através da Senhora Deputada Fabíola Cardoso. Tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Senhora Secretária de Estado, a sua equipa, as deputadas, os deputados presentes, os serviços, agradecer a disponibilidade e os esclarecimentos que já nos prestou relativos a esta reunião do Conselho Europeu, ocorrida a 15 e a 16 de outubro. Muito obrigada. Relativamente ao primeiro assunto que aqui nos trouxe, a situação pandémica que vivemos, no Bloco de Esquerda só podemos ficar satisfeitos por haver um reforço das medidas de articulação e coordenação sanitárias a nível europeu e que permitam alguma uniformidade de critérios que dê segurança principalmente às pessoas nas suas deslocações, sendo nós um país em que estamos tão próximos e com tantos movimentos e avizinhando-se, nomeadamente a época natalícia, há de facto uma preocupação com a situação que acontecerá e é necessário haver um esclarecimento até para evitar situações que prejudiquem a vida das pessoas. Eu gostava, no entanto, de perguntar de que maneira é que Portugal tem conseguido corresponder também a este nível de exigência, de transmitir, de veicular, de fornecer informação standardizada, sabendo nós que tem havido dificuldades internas em definir critérios, por exemplo, em relação à questão da quarentena, nas escolas isso tem sido muito evidente, há escolas a aplicar, a não conseguir aplicar critérios uniformes até dentro do mesmo distrito, né? É preciso ir de um lado ou para o outro do país. Como é que nós temos conseguido efetivamente corresponder à exigência de uma informação atualizada e standardizada que nos permita também disponibilizar aos outros países europeus informação credível, que facilite não só a vinda de turismo, mas também a possibilidade dos nossos cidadãos se deslocarem livremente de cá para lá e de lá para cá. Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, as relações entre a União Europeia e o Reino Unido,
vemos, obviamente, com muita preocupação o arrastar desta situação, ainda havendo uma réstia de esperança com a manutenção das negociações, mas há, de facto, aqui uma situação que se avizinha muito preocupante, não só para as empresas, como já foi referido aqui, mas também, principalmente, para as pessoas. Referiu a Sra. Secretária de Estado que está a ser pensado e que vai ser implementado um cartão de residente para os cidadãos britânicos em Portugal. Eu gostaria de saber se o governo português tem feito alguma pressão para que essa medida pudesse ser também aplicada reciprocamente, ou seja, para que os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido tivessem acesso a um suporte físico que atestasse a sua, digamos, a sua presença no território. Essa foi uma medida já exigida e já falada por diversas vezes, que até agora nunca teve, tanto quanto sabemos, carta branca, mas que poderia ser um elemento de segurança acrescido para os portugueses que estão no Reino Unido. Gostaria também de saber que medidas estão a ser desenhadas ou estão já a ser implementadas pelo Governo relativamente ao reforço de meios humanos nos consulados, na embaixada, portanto, na estrutura diplomática portuguesa, para fazer face a estas situações que, avizinhando-se uma situação de maior preocupação, serão certamente necessários, e também se essas medidas já estão devidamente vertidas para o Orçamento de Estado, que discutiremos em breve. Para terminar, e relativamente ao tópico das alterações climáticas, é preocupante o adiar de um compromisso e gostaríamos de saber se considera que este adiar é um mau augúrio ou no sentido de que não será possível assumir um compromisso que corresponda às necessidades para cumprir o Acordo de Paris e para haver, de facto, uma perspectiva de neutralidade carbónica. A Comissão avançou com 55%, vemos aqui este 55% já estar um bocadinho melhor, talvez respondendo ao desafio lançado pelo Parlamento Europeu ao aprovar uma meta de 60%. Portanto, como é que se conjugarão estes dois aspectos e se haverá ou não, efetivamente, uma meta conjunta global, ou se será possível cada país apresentar um compromisso nacional diferenciado, ou seja, o valor que será final, que teremos que apresentar em termos das Nações Unidas, terá que ser igual para todos os países, ou será possível Portugal avançar com 70%, suponhamos, e a Polónia avançar com 45%? Isto está ou não em cima da mesa, e qual é, em relação a isto, a posição portuguesa, ou seja, qual será o compromisso do governo português a apresentar no Conselho de Dezembro relativamente à redução das taxas de emissões. Gostaria ainda de saber se, sendo Portugal um dos países que, de facto, a nível energético já tem um percurso de alguma maneira facilitado, se poderemos beneficiar, em termos europeus, com uma maior articulação entre a PAC e os objetivos de redução de emissões, se é possível equacionar essa ligação. E uma questão talvez mais pontual relativamente às conclusões do Conselho, é referido que deve ser desejável, para atingir o objetivo da neutralidade carbónica, impedir as fugas de carbono. Eu gostaria de, se pudesse, nos esclarecer-nos um bocadinho mais a que é que se referem especificamente quando aparece esta expressão fugas de carbono. Muito obrigada. Muito obrigado.
Bem, a senhora Secretária de Estado, por favor, tem a palavra para responder. Muito obrigada, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Em relação ao Brexit, o que refere é verdade, ou seja, a ideia de haver um suporte físico para os cidadãos europeus que vivem no Reino Unido e que lá ficarão a residir tem sido um pedido de várias comunidades, não só da comunidade portuguesa, mas também de outras comunidades. Portugal é, neste momento, a 4ª comunidade com o maior número de cidadãos já inscritos no Settlement Status ou no Pre-Settlement Status, portanto, que já fizeram o seu registro. Temos aqui uma questão que é também uma questão cultural. Como sabe, os nossos amigos britânicos são muito avessos a esta ideia de terem cartões de identificação. Não há cartões de identificação no Reino Unido e, portanto, eles quase que veem a coisa um bocadinho ao contrário, que é para que é que nós vamos fazer uma discriminação entre os cidadãos britânicos que não necessitam desse documento e os cidadãos europeus que teriam que apresentar esse cartãozinho. E, portanto, tem havido aqui alguma debate, alguma conversa sobre esta matéria claro que a comunidade portuguesa, quando fala connosco, diz que gostaria de poder ter esse documento. Há aqui também uma preocupação porque do lado britânico tem vindo a ser dito que pouco a pouco será necessária a apresentação do passaporte para fazer algumas das gestões junto de serviços públicos, embora possa ser utilizado ainda o cartão de cidadão. Mas, pouco a pouco, haverá esta transição da passagem do cartão de cidadão europeu para a utilização do passaporte como documento de identificação. Enfim, quanto ao reforço de meios humanos, como compreenderá, isso não é da minha área. Posso lhe dizer que houve efetivamente um reforço de meios humanos. Esse é um assunto que está a ser acompanhado pela Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, pela nossa Embaixada em Londres. Houve um reforço de meios humanos, mas, como disse, a situação é bastante complexa devido à pandemia e aos atrasos que ela acabou por trazer ao trabalho que se fez muito grande nos 2 consulados para se fazer o maior número de atos consulares. Quanto à questão da quarentena e a coordenação das medidas a nível do Covid, é interessante que finalmente há uma recomendação do Conselho aos Estados-membros estabelecendo estes critérios comuns para ter em conta sempre que haja esta possibilidade de impor restrições à liberdade de circulação. Esses critérios foram definidos e são a taxa cumulativa das notificações de casos de Covid nos últimos 14 dias, ou seja, o número de novos casos de Covid identificados por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias a nível regional, a taxa de positividade dos testes de despistagem, ou seja, a percentagem de testes de despistagem positivos no conjunto de todos os testes realizados à infecção Covid na última semana, e a taxa de despistagem, ou seja, o número de testes realizados à infecção por Covid-19 por 100 mil habitantes na última semana. E são estes os critérios comuns que definirão depois as famosas zonas vermelhas, verdes e amarelas. Também as medidas, os limiares comuns que sejam considerados para a possibilidade de adotar restrições à livre circulação, bem como as medidas aplicáveis às pessoas provenientes de zonas de risco elevado, que têm que cumprir um período de quarentena ou de autoisolamento, que façam um teste, e, portanto, estão identificados todos esses elementos. Trata-se de uma recomendação. Não é um instrumento legislativo de caráter obrigatório, é uma recomendação, mas os líderes no Conselho Europeu de alguma maneira endossarem esta recomendação, ela tem um peso político, ganha um peso muito maior em termos da coordenação existente.
Quanto, finalmente, às alterações climáticas, eu diria que não há muita preocupação com o facto de só em dezembro é que nós iremos discutir, não, daqui até dezembro é preciso discutir. Em dezembro, os líderes terão que, de alguma maneira, ratificar estes números, o que é que vamos fazer para atingir a neutralidade carbónica em 2050. Que medidas, que roadmap, como é que vamos alcançar isto? E estes números do até 50%, no mínimo, pelo menos 55% de redução das emissões de CO2 é a meta da União Europeia, seria a meta da União e depois é preciso dividi-la de forma equitativa entre os diferentes Estados-membros. Quando se fala de fugas de carbono, essa é uma questão muito, muito interessante, porque fala-se de fugas de carbono quando nós estamos a produzir um determinado produto aqui em Portugal, por exemplo, e produzimos-lo com todas as regras ambientais certas e seguras, e depois acabamos por ir comprar produtos noutro país que são mais baratos, mas que são produzidos de forma não sustentável. E isso é muito frequente acontecer em produtos como o aço, por exemplo. Por isso, muitas vezes, quando se fala nesta nova taxa de carbono à entrada da fronteira da União Europeia, é para prevenir que, no fundo, a União Europeia vá comprar aço que poderia produzir aqui com os estándares, mas que é muito mais caro, e vai comprá-lo fora. Portanto, trata-se aqui de impedir essas chamadas fugas de carbono, ou impedir que de alguma maneira se esteja a contradizer aquilo que nós próprios estamos a querer fazer bem dentro da União Europeia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para finalizar a primeira ronda, passo a palavra ao deputado João Almeida, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, já foram colocadas muitas das questões que eu ia colocar, achei que a dos critérios ainda chegava a mim, mas não, foi agora mesmo no fim que a Sra. Secretária de Estado teve a oportunidade de responder à questão dos critérios a aplicar nas restrições às viagens. Mas eu perguntava outra coisa, nós soubemos hoje que, penso que 3 países da União tiveram hoje o seu recorde de casos e, portanto, há um agravamento substancial da situação em toda a União Europeia, mais grave nos países que noutros, mas há muitos países a alterarem as suas medidas, as medidas internas neste momento e, naturalmente, também isso pode levar à alteração de medidas relativamente às fronteiras e relativamente a quem chega dessas fronteiras. O que pergunto é se aquilo que foi discutido no Conselho, o Sr. Secretário de Estado já teve a oportunidade de dizer que é uma recomendação, portanto não é compulsório, às vezes usamos anglicismo, não é compulsório, não é obrigatório. Eu pergunto-lhe, com este agravamento, se é de esperar que estes critérios se mantenham, porque obviamente os critérios e a lógica do Conselho foi numa tentativa de que o fecho de fronteiras, desde o início, que o fecho de fronteiras não fosse prejudicial à livre circulação e até ao funcionamento económico da União, mas temos um problema agora, com vários países a entrarem numa situação de redução da sua atividade e das deslocações, mesmo nós também temos hoje novas medidas. Até que ponto é que a União vai conseguir lidar com esta situação enquanto União e que se não vamos chegar a uma altura em que isto vai ser mesmo país a país, o que levanta questões muito sérias. Nós só temos fronteira com um país e ainda assim, fronteira terrestre com um país e ainda assim é complexo, mas o centro da União Europeia é um centro onde a circulação não conhece praticamente fronteiras de países e, portanto, é uma circulação perfeitamente normal entre países que têm inúmeras fronteiras terrestres e, portanto, isto pode condicionar muito a atividade política, a atividade económica, a política já ia a seguir, a atividade económica da União. Depois ia perguntar pela questão política, porque, tomando conhecimento daquilo que foram as diretivas do Parlamento Europeu na semana passada,
o Parlamento Europeu está num funcionamento que é um funcionamento quase residual. Não há praticamente funcionamento do Parlamento Europeu e o que há não tem nada a ver com aquilo que existiria. E, portanto, o que eu pergunto também é se nós perdermos esta lógica de união porque os países são obrigados a ter estratégias nacionais, se aquele que é o espaço onde permanentemente convive a diversidade da União Europeia. Porque no Parlamento Europeu estão os diferentes países, estão as diferentes forças políticas, quer dizer, é uma pluralidade muito maior do que, por exemplo, o Conselho tem, em termos de representatividade. Se esta redução não pode também trazer um problema institucional à União e facilitar, nós estamos sempre nessa discussão, mas facilitar um pouco os extremismos, por não haver depois de contexto institucional dentro da União Europeia para que esse tipo de forças, movimentos, que ganham força também com esta situação pandémica, porque obviamente que em todos os países se vão desenvolvendo movimentos de resistência a este tipo de medidas e até que ponto é que a União está preparada para lidar quer com o impacto económico, quer com o impacto institucional, que não tem, nenhum dos dois tem precedente e, portanto, como é que isso poderá funcionar. Depois outra questão concreta na cooperação que eu acho que causa perplexidade a muita gente, que é a questão da vacina. Como é que a União discute e os países também discutem quantidades de vacinas quando não há ainda vacina? A pergunta pode parecer muito naif, mas é uma pergunta que eu acho que tem que ser feita. Quer dizer, as pessoas têm muita dificuldade em perceber que haja uma grande estratégia de afetação e depois de administração das vacinas quando não há ainda uma vacina. Quer dizer, e não havendo uma vacina, não é pela questão de haver ou não haver. É que nós precisamos de saber que vacina há para depois os planos poderem ser desenvolvidos em função do tipo de vacina que é. Pelas administrações que vão ser feitas, pela possibilidade de terem interação com outro tipo de medicação, com outro tipo de tratamentos e, portanto, isso excluir algum tipo de população, por ter alguma implicação, por exemplo, nos mais idosos ou nos mais jovens. Nós não sabemos como é que se desenvolve uma estratégia sem nós termos o fundamental que é a vacina e que vacina. Na questão do Reino Unido, a Sra. Secretária de Estado também já disse o essencial. É fácil dizer numa sala como esta que se repõem os acordos da OMS e que começam a funcionar. Em Calais é muito mais complicado. Porque até que ponto é que há uma preparação? Nós sabemos que, do ponto de vista alfandegário, todos os países da União tiveram alterações muito grandes nos últimos não, já há muitos anos para cá, e um país como o Reino Unido, que tem relações comerciais fortíssimas com grande parte dos países da União, vai criar uma pressão a nível alfandegário, que eu não sei até que ponto é que os países estão preparados para lidar com essa realidade. E, portanto, perguntar também se há, em termos de coordenação europeia, mas também em termos nacionais, eu vou terminar, Sr. Presidente, há alguma preparação para o impacto alfandegário que poderá ter o restabelecimento dos acordos no âmbito da OMC. E só uma pergunta final, Sr. Presidente, me permitir, sobre o Fundo para a Transição Justa, se neste momento está assegurado que aquilo que são as necessidades de Portugal em termos de transição energética e transição climática são compatíveis com a enorme pressão que países como a Polónia ou a Alemanha fazem num sentido diferente do nosso, que é o interesse de reconversão do carvão, que não é propriamente a nossa realidade, se isso está mais equilibrado ou se ainda temos que nos preocupar. Muito obrigado e peço, Sr. Presidente, obrigado pela tolerância. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, para encerrarmos a primeira ronda, por favor. Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Comecemos aqui pelo Covid. Efetivamente, estas são questões muito sérias, mas é preciso dizer uma coisa muito importante. O Parlamento Europeu nunca fechou. Durante toda esta situação, nunca fechou e conseguiu adaptar-se ao longo do tempo a uma situação que é absolutamente inédita
a questão das votações. Finalmente agora os senhores deputados podem, indo às delegações do Parlamento nos respectivos países, também trabalhar a partir daí. Portanto, eu acho que há um esforço das instituições europeias enorme para que elas se mantenham em funcionamento, porque isso é também um sinal para todos os cidadãos europeus. Nós estamos aqui para trabalhar por todos. E isso, eu acho que essa mensagem que tem sido passada pelo Conselho Europeu, os líderes têm-se reunido presencialmente, apesar das dificuldades, apesar de repente há um que diz vou sair da sala porque tive em contacto com uma pessoa que... o Parlamento Europeu também tem encontrado soluções para se manter em funcionamento. Claro, isto é, estamos todos a aprender e a viver situações que nunca pensaríamos que pudéssemos viver. A tecnologia tem evoluído e tem-nos ajudado para encontrar também esta capacidade de manter a comunicação ativa. E pronto, é uma situação de incerteza, de grande incerteza, que só terminará no dia que tivermos a famosa vacina. Ora, a vacina, neste momento, o que existe é a União Europeia assinou 3 contratos, ou contratos com 3 empresas farmacêuticas, a AstraZeneca, que está a trabalhar numa vacina vector viral, e por favor não me perguntem o que significa uma vacina vector viral, com a Sanofi, numa vacina unidade proteica, e na vacina que está a ser trabalhada pela Johnson & Johnson e a Janssen. Porquê é que eu digo que está a trabalhar? Porque a União Europeia fez opções de compra. Já fez opções de compra destas vacinas, acreditando que estas 3 vacinas que estão a ser produzidas aqui na Europa podem ser aquelas que melhor chegarão primeiro e chegarão com garantias de qualidade e de teste efetuado que nos darão garantias de segurança para a utilização nos cidadãos europeus. Portanto, esse é o trabalho que está a ser feito. Simultaneamente, a União Europeia está a trabalhar no reforço da Agência Europeia do Medicamento, está a trabalhar no reforço do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças e está a pensar na criação desta nova agência de investigação e de desenvolvimento no domínio da biomédica, a famosa BARDA. E, portanto, há aqui um caminho que iremos prosseguir e que a União seguramente vai prosseguir com o apoio dos Estados-membros. Agora, realmente é a navegação à vista, e esta navegação à vista provavelmente vai se estender também durante a presidência portuguesa, por isso estamos a trabalhar num regime total de eventos presenciais, eventos virtuais. Cada evento tem essas 2 vertentes para se fazer de uma forma ou de outra. Quanto à OMC, quanto ao Reino Unido, efetivamente, em relação ao Brexit e em relação à implementação do acordo de saída e à relação futura, temos que ter em atenção a situação das empresas, a situação dos cidadãos, e disso já aqui falámos, mas também a situação dos serviços públicos. Portanto, temos que ter a certeza que as nossas alfândegas estão preparadas para iniciar esse processo e estamos a trabalhar nesse sentido com o Ministério das Finanças para que possa efetivamente haver aqui também um trabalho feito. Finalmente, quanto ao Fundo para a Transição Justa, os montantes do fundo fazem parte do pacote financeiro da União, portanto estão agregados ao pacote financeiro decidido pelos chefes de Estado e de Governo. E estão basicamente definidos os montantes, já há uma distribuição, segundo uma chave de repartição que está feita, portanto Portugal já sabe qual é o montante que, em princípio, aproximado que lhe vai tocar, e os outros países também, na base de uma chave de distribuição com a qual os líderes concordaram. E, portanto, no nosso caso, vai cobrir coisas bastante concretas que nós já tínhamos falado, por exemplo, as centrais que ainda existem a carvão, as últimas centrais que fecharão em breve no Pego e em Sines, e, portanto, poderemos
fazer a reconversão dessas unidades para outro tipo de produção, inclusive, por exemplo, se for o caso, para a produção de hidrogénio, utilizando alguma dessas estruturas físicas que existem e que poderão ser utilizadas nesse sentido. E pronto, eu acho que temos que manter-nos atentos em relação a esta questão de por onde é que vai a negociação das questões relativas às alterações climáticas. Portugal fez o seu caminho, mas ainda tem um caminho a fazer, todos os países têm, e nós temos sempre esse compromisso com o ambiente e com a sustentabilidade e queremos ser um país que está na linha da frente desse compromisso com a sustentabilidade. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos dar início à segunda ronda, em que cada grupo tem 4 minutos, que depois a Sra. Secretária de Estado responderá no conjunto. Atendendo ao adiantado da hora, eu pedia-vos que, de facto, conseguíssemos ficar nos 4 minutos, era o ideal. A informação que tenho aqui, o Partido Socialista irá usar da palavra a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, a quem peço que consiga ficar nos 4 minutos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, em substituição. Eu cumprimentava a Sra. Secretária de Estado mais uma vez e agradecer, porque nestes tempos pandemónicos eu acho que a Sra. Secretária de Estado é realmente uma das pessoas que mais tranquilidade nos traz, porque são as notícias dos outros Estados-membros e no que diz respeito à pandemia, ficamos sempre um bocadinho mais tranquilos de perceber não só que não estamos sozinhos, mas também que há soluções que estão a ser realmente trabalhadas para que todos nós possamos ir seguindo algumas orientações e também para os portugueses e portuguesas perceberem que muitas vezes o que o Governo e que as instituições portuguesas vão decidindo também tem como base aquilo que é decidido de uma União Europeia. E a nós é importante porque conseguimos desta forma também aqui esclarecer algumas dúvidas para depois, em plenário, colocarmos através das diferentes comissões melhor as nossas opiniões e contribuir para uma melhor decisão até dos nossos diferentes grupos parlamentares, mas contudo é sempre uma alegria também perceber que a Sra. Secretária de Estado está com a mesma energia do início do mandato e desde já os nossos parabéns por conseguir realmente continuar com a sua missão. No que diz respeito a esta reunião do Conselho Europeu de 15 e 16 de outubro, e tendo em conta também aqui a relação importantíssima que a própria União Europeia achou que a África seria num futuro muito próximo, tendo até considerado que era uma prioridade estratégica. Eu diria até que o continente africano é um parceiro natural da União Europeia, não só pela sua proximidade geográfica, mas também histórica e cultural, mas também pelos seus valores e compromissos comuns que temos entre os dois continentes. Perante este desafio desta pandemia, também sabemos que o panorama mundial é muito diferente de país para país e, neste caso, de continente para continente. Pelo que percebemos que o Conselho Europeu está sensível aos impactos do Covid-19 nos países de África. Com que base é que nós podemos também, tentando, pelos princípios da solidariedade, perceber se realmente esta cooperação e estas questões podem vir a desenvolver em ações que também ajudem os povos de África a ter o desenvolvimento da sua vacina e a ter também vacinas que realmente sejam suficientes para toda a população. Era uma das questões. Depois também perguntar que, com o estreitamento das relações com a União Africana, também percebemos que há aqui as questões de direitos humanos e, por isso, a ajuda humanitária pode ser muito positiva e só por si já era válida e já era mais que suficiente, mas o Conselho Europeu parece estar determinado a reforçar também o apoio aos sistemas de saúde, aos sistemas de educação, aos sistemas sociais dos vários países do continente africano. Será isso também uma mais-valia, não só os reforços, como também a capacitação dos próprios Estados, dos próprios organismos desses países? Também percebemos ainda que, no intuito de fazer face ao impacto da pandemia, o Conselho Europeu estará empenhado em intensificar os esforços internacionais no alívio da dívida. Estamos a falar de que tipo de dívida? Houve realmente algum esclarecimento, se havia realmente algumas linhas de apoio, inclusive para o continente africano via União Europeia?
Também, Sr. Secretário de Estado, perguntava-lhe que se as nossas relações com a África, como são realmente conhecidas, e é realmente subjamente visível que na presidência portuguesa, Portugal poderá ter aqui uma missão, eu diria quase impossível, mas possível, face à história que nós temos de ligação com o continente africano. Eu diria então que, por exemplo, nos setores que consideraram mais importantes, sobretudo... Eu podia concluir isso. A economia digital, os conhecimentos, os transportes, a saúde, os sistemas, se todos estes vetores poderiam, e para terminar, ser realmente potenciadores não só para a economia da União Europeia, mas no que diz respeito a Portugal, o que é que o Governo português estará a pensar desenvolver naqueles que serão os acordos bilaterais que provavelmente já estarão a desenvolver. Muito obrigada. Muito obrigado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Meireles, do PST. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e a sua equipa, os meus colegas deputadas e deputados, e dizer que vou focar a minha intervenção no âmbito das relações externas, concretamente do Mediterrâneo Oriental. Nós sabemos que as disputas pelas reservas de gás natural no leste do Mediterrâneo têm sido preocupante e alarmante para a União Europeia. A presidência alemã ainda tentou mediar este conflito de forma diplomática, condenando uma ameaça militar, e para enquadrar melhor esta questão, recordar que esta origem do conflito já vem de longe, já tem quase 100 anos, é um conflito inquilusado, porque desde a Primeira Guerra Mundial, em 1923, que o território da Turquia foi estabelecido pelo Tratado de Lausanne e que o Estado sucessor do Império Otomano perdeu todas as ilhas do Egeu para a Grécia. Desde então, Atenas e Ankara, como sabem, disputa a zona económica exclusiva entre as ilhas gregas e a costa turca. Outro ponto de discórdia, não menos preocupante, é o Chipre. Desde que a Turquia ocupou a parte norte da ilha em 1974, sendo que a nação-ilha da língua grega aderiu em 2004 pela União Europeia, como membro, então, de pleno direito. Nem o plano do Kofi Annan conseguiu resolver a questão e eu recordo-me que defendia que depois de termos deitado abaixo o muro de Berlim, que não valia a pena importar outro muro, porque de facto o Chipre tem um verdadeiro muro físico. Porém, a disputa tem vindo a ser reacendida, sobretudo por causa das perfurações que a Turquia tem feito de petróleo no mar próximo da costa do norte do Chipre. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco sinalizou que admitia a mediação da União Europeia, mas aqui parece-me que o Bloco Europeu enfrenta um enorme dilema, difícil de resolver, porque durante anos tem tratado a Turquia com luvas de pelica, designadamente para evitar que Ankara possa rescindir o acordo dos refugiados e, portanto, abrir a torneira e a porta para os refugiados para a Europa, mas, por outro lado, também tem a obrigação de defender os seus Estados-membros, no caso, o Chipre e a Grécia. É verdade que este Conselho Europeu que se realizou condenou a Turquia por violação dos direitos soberanos e também do direito internacional. É verdade que acordou e lançou uma agenda política positiva União Europeia-Turquia e, portanto, as perguntas que eu coloco aqui à Sra. Secretária de Estado é se a tensão se agravar entre a Turquia, a Grécia e o Chipre, se considera que a União Europeia deve ter uma ação mais musculada, designadamente a suspensão total da União Aduaneira como resposta às contínuas provocações. E se as sanções, estas sanções, chamemos-lhe económico ou comerciais, não forem eficazes,
na escalada para travar o nacionalismo exacerbado com que Erdogan tem aumentado os seus índices de popularidade e que tem destabilizado a zona preocupantemente, não só da União Europeia, mas também da própria NATO. Portanto, a pergunta é, repito, se a situação se agravar, por exemplo, em tempos de presidência portuguesa, se há uma estratégia preparada para fazer face a este conflito regional, às portas e dentro da Europa mesmo, e como é que o Governo tem preparado para enfrentar, eventualmente, uma escalada deste conflito, que para nós é muito preocupante e que vem acrescentar crise, há muita crise que já temos. É tudo, Sra. Secretária de Estado, muito obrigada. Muito obrigado pelo cumprimento do tempo. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, que nos segue por via Skype. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer as respostas que já foram dadas pela Sra. Secretária de Estado e colocar uma questão, ou pelo menos um ângulo de uma questão que ainda não foi abordada, que tem a ver com a relação União Europeia-África, mas procurando aqui estabelecer uma articulação entre o que foram as conclusões deste Conselho Europeu e o Pacto das Migrações que já foi aprovado. Passo a ler aqui um aspecto, uma das dimensões que está aqui elencada ou enunciada no resumo das conclusões do Conselho, que diz que a União Europeia pretende igualmente envolver os parceiros africanos nas questões relacionadas com a mobilidade e com todos os aspectos da migração, incluindo a migração legal, o combate à migração ilegal, a readmissão e a luta contra redes de introdução clandestina de migrantes, tanto no interior dos dois continentes como entre eles. E nós, quando lemos as conclusões do Conselho Europeu, nós vemos que há bastante uma elaboração sobre as dimensões em que esta relação se deve estabelecer, nomeadamente em termos de comércio, investimento e desenvolvimento. E vemos pouco explicitado, nestas conclusões, não é inequívoca essa abordagem, a relação entre as pessoas. Ou seja, nós vemos que há uma reflexão que olha para o continente africano como sendo um parceiro, usando aqui as expressões, um parceiro natural da Europa, mas depois não vemos como é que a União Europeia olha para os migrantes, muitos deles que vêm do continente africano e que chegam ao continente europeu e que são tratados em muitas situações, ou que são tratados como cidadãos de segunda categoria e que são colocados em situações bastante difíceis, que se prende com a sua regularização, mas também com as condições de vida em que vivem nos países europeus. Nomeadamente, os dados da própria União Europeia demonstram que os cidadãos provenientes dos países terceiros têm maiores taxas de desemprego, estão sobre-representados nas profissões menos qualificadas, com salários mais baixos e subrepresentados nas profissões menos qualificadas. Nas profissões mais valorizadas, peço desculpa. Contudo, nós assistimos a um discurso da União Europeia que fala, quando olhamos para o Pacto das Migrações, há uma narrativa que procura centrar a sua intervenção nos repatriamentos. Ou seja, os migrantes continuam a ser representados na União Europeia e no discurso das instituições europeias como sendo cidadãos ou pessoas que procuram a União Europeia por motivos pouco legítimos. E aqui nós, olhando para o Pacto das Migrações, vê-se que essa ideia é a ideia central. Portanto, diz que devemos pura e simplesmente ser capazes de gerir em conjunto as questões das migrações, promete uma abordagem mais humana e humanitária, mas depois diz que é preciso distinguir claramente aqueles que podem ficar daqueles que não são legítimos, ou seja, daqueles que são ilegíveis e que devem ser repatriados. Portanto, aqui a minha pergunta é como é que se articula esta relação preferencial com o continente africano,
relações económicas, mas depois, no que concerne às pessoas, esta relação preferencial não está vertida nem nos documentos que a União Europeia aprovou, nomeadamente o Pacto das Migrações, em que nós não encontramos medidas que promovam rotas seguras de migração. Portanto, as pessoas são representadas como sendo pedia-lhe que concluísse, está bem? como sendo um fardo para a União Europeia, e aqui a minha pergunta é como é que se articula toda esta convicção da criação de relações económicas robustas com a defesa dos direitos humanos, mas também com a defesa do direito de poder deslocar-se na União Europeia, deslocar-se e procurar melhores condições de vida. Muito obrigada e peço desculpa por ter demorado. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem em conjunto entre 12 a 14 minutos, por isso pedi-lhe que gerisse. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu talvez começasse pela questão do Mediterrâneo Oriental. É um tema que é um tema preocupante, que tem aparecido recorrentemente nas conclusões do Conselho Europeu e que como diria um dos membros do próprio Conselho Europeu, está aqui para ficar, infelizmente. É um irritante no relacionamento entre a União Europeia e a Turquia, e onde se estabelece um delicadíssimo equilíbrio de interesses. Temos, por um lado, uma Turquia que é um aliado na NATO, que é um país ainda candidato à União Europeia, que é um membro da nossa, que trabalha connosco na União Aduaneira, que qualquer acordo comercial que seja feito pela União Europeia, a Turquia participa nele e, portanto, de alguma maneira está abrangida por todos os nossos acordos comerciais. Um parceiro fundamental também nesta questão tão difícil e tão complexa das migrações e portanto, todo este assunto tem sido tratado com uma enorme prudência e com uma enorme cautela. Simultaneamente, não podemos deixar de estar ao lado de 2 Estados-membros da União Europeia e de estar ao lado das suas queixas e de ser solidários com a necessidade de manter a soberania desses Estados-membros, a soberania territorial desses Estados-membros, portanto, a soberania também da União Europeia e da sua fronteira. De momento, o que se conseguiu foi um desanuviamento. Não há uma solução evidente e imediata. Continua o diálogo, seja através dos canais junto da NATO, sejam os canais de diálogo e de mediação que têm existido entre os próprios países mais diretamente afetados, a Grécia e Chipre, e a Turquia, promovendo um diálogo também entre eles, de maneira a chegar a alguma solução. A questão das zonas económicas exclusivas é uma questão complexa e difícil também. Como disse muito bem, foi estabelecida há muito... É uma questão histórica e que provavelmente exigiria uma revisão se fôssemos por esse caminho. Mas estas coisas são sempre muito delicadas, porque se inicia esse processo num determinado local, depois teremos outros países a querer eventualmente fazer também essas alterações. Portanto, há questões que são muito, muito sensíveis. As Nações Unidas, como disse bem o Kofi Annan e o próprio secretário-geral António Guterres, tentou e quase conseguiu uma resolução do conflito de Chipre. Não foi ainda possível. Continuaremos a trabalhar sobre esta matéria de forma sempre positiva, de forma sempre cautelosa, sempre defendendo os interesses da União, mas também tendo em atenção que estamos perante um vizinho e um aliado e que nisto não estamos sozinhos, que há aqui uma intervenção também do Serviço Europeu de Ação Externa, do Alto Representante, que tem aqui também a última palavra a dizer. E, portanto, eu acho que neste momento a ideia é
tentar apaziguar as tensões e carry on, como dizem os nossos amigos ingleses, e ver se conseguimos manter este relacionamento. Em relação à África temos aqui questões realmente muito interessantes e agradeço as questões que foram colocadas. A questão da migração, em primeiro lugar. Eu diria que este foi um dos parágrafos mais difíceis de todo este conjunto de conclusões de dia 15 e 16 de outubro, porque vários Estados-membros queriam um parágrafo que não é exatamente o que aqui está. O debate foi bastante intenso e, como poderão analisar, nós temos aqui vários elementos importantes e aqui as palavras são importantes. Envolver os parceiros africanos nas questões relacionadas com mobilidade. Isto quer dizer que não somos só nós a tomar iniciativas, é que as iniciativas em relação à mobilidade têm que ser vistas também com os parceiros africanos, em todos os aspectos da migração. Portanto, isto não é só a migração, assim, todos os aspectos da migração, incluindo a migração legal, que é um tema que não é de agrado a 100% no Conselho. O combate à imigração ilegal, a readmissão, a luta contra as redes de introdução clandestina de imigrantes, tanto no interior dos dois continentes, como entre eles. Isto já é muito interessante estar aqui também, porque é o assumir de que as migrações no continente africano, o nível de migrações de países da zona do Sahel que migram para a África do Sul e para os países vizinhos é talvez maior do que o fluxo de migração que vem no sentido da Europa. Portanto, há aqui fluxos migratórios internos dos quais nunca se fala e que são realmente também de grande relevância. E, portanto, quando se fala de uma parceria mutuamente benéfica que requer uma abordagem equilibrada, coerente e abrangente, norteada pelos princípios da solidariedade, da parceria e da responsabilidade partilhada, eu acho que esta frase cobre toda esta área das migrações, que não pode ser só o tema com a África. Nós muitas vezes acabamos por falar quase só do tema migração com o continente africano e as conclusões mostram bem que há necessidade de trabalhar em muitas outras áreas que são de interesse comum, seja na transformação digital e ecológica, seja nas energias renováveis, seja nos transportes, na saúde, nos sistemas de produção agrícola e depois numa área que também a senhora deputada fez o favor de mencionar, que é a área da segurança e defesa, e a senhora deputada também o referiu. A área da segurança e defesa, um problema em África é um problema quase dentro da nossa casa. É um problema comum. Nós não podemos aliar-nos dos problemas de segurança e defesa em África. São as questões relativas à boa governação, aos direitos humanos, são temas que nos são caros e que, em relação aos quais a União Europeia irá continuar a trabalhar. A questão da dívida é também muito interessante, porque se trata de um compromisso a longo prazo com o continente africano para fomentar a recuperação económica africana, o seu crescimento sustentável, a criação de emprego, mais investimento privado e também o alívio da dívida pública. E isto é um tema que tem vindo a ser tratado pelo G20 e no qual a União Europeia e os seus Estados-membros poderão ter uma palavra muito importante a dizer, o alívio da dívida, que na situação de pandemia que se está a viver neste momento é realmente muito duro, muito difícil para os países africanos terem ainda que pagar adicionalmente a dívida para além das medidas que estão a fazer a nível nacional para manter o emprego, para tratar dos seus próprios serviços de saúde numa conjuntura tão difícil. E a União Europeia está a trabalhar também nesta área do Covid com os países africanos, naquele mecanismo do COVAX, foram atribuídos 400 milhões de euros. A Presidente, no seu discurso do Estado da União, referiu que quer fazer uma grande conferência sobre saúde global
em que vai trabalhar este tema da cooperação internacional na área da saúde. E Portugal tem aí seguramente uma palavra a dizer. Nós temos tido uma cooperação muito interessante com países africanos, sobretudo no quadro da CPLP, na área da saúde digital. Temos uma experiência, podemos contribuir, podemos trabalhar nesta área, sem dúvida nenhuma. Uma última palavra em relação ao agravamento da situação Covid. Efetivamente, estamos a assistir à segunda fase da pandemia. Mas esta segunda fase vem-nos mostrar que não faz sentido fechar fronteiras. Estamos todos a ficar pior. Estamos todos, e alguns países declaram mesmo que perderam o controle já das suas cadeias de transmissão. Agora, nestas circunstâncias, vale a pena fechar as fronteiras? Não vale a pena. O que temos é que trabalhar todos em conjunto para melhorar a situação. E mais, temos que começar a pôr em marcha aqueles mecanismos de cooperação que permitam, de novo, fazer com que haja mais cooperação, que hospitais, como aconteceu no início da pandemia, hospitais alemães que trataram pacientes italianos, hospitais médicos romenos que vieram ajudar a Itália ou a Espanha quando a situação era mais difícil. Portanto, este é o momento realmente da solidariedade. Eu acho que os cidadãos europeus olham para a Europa e verão a Europa de uma maneira ou de outra, conforme nós conseguirmos responder a esta matéria da saúde, que é uma matéria que é da competência dos Estados-membros, é uma matéria de competência dos Estados-membros, mas que, onde a União tem aqui uma responsabilidade realmente acrescida de coordenação. E um outro ponto que me parece extremamente interessante e importante, que é o alicerçar das políticas públicas na ciência. Isto é um tema fundamental, porque tem que haver esta credibilização das medidas a partir de uma situação objetiva, do estabelecimento de critérios rigorosos e que, preferencialmente, sejam aceitos por todos. Porque, se não for assim, se não for a ciência à frente, virá a desinformação, virão ideias que são ideias que não trazem nada de bom para este trabalho conjunto que temos que fazer nesta matéria. E a ciência que se produz em Portugal, a ciência que se produz na Europa é fundamental, e aqui estamos a trabalhar com cientistas, médicos, administradores hospitalares, enfermeiros, que têm contribuído de uma forma absolutamente extraordinária para este esforço de saúde pública em Portugal e por toda a Europa, e temos que ser capazes de conseguir pôr-nos de acordo para que as coisas realmente funcionem a nível europeu. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, particularmente por ter conseguido ficar no tempo e que é, de facto, uma vitória importante nesta nossa jornada. Vamos iniciar a terceira ronda, em que tenho inscrito pelo PSD o Sr. Deputado Sérgio Marques e, pelo Bloco, a Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Não tenho mais nenhuma inscrição. Não tenho aqui, não tenho aqui indicação. Acabou de se inscrever. Ok, então começo pela... Então, neste caso, eu agora recebi aqui a indicação e vou passar a palavra ao senhor, à senhora deputada Isabel Oneto. Senhor Presidente, siga a ordem de inscrição. Senhor Presidente, Skype, siga a ordem de inscrição, por favor. Eu não percebi. Ok. Então eu peço desculpa. Enfim. Senhor Deputado Sérgio Marques, por favor, tem a palavra. São 2 minutos. Certo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. É sempre um gosto vê-la aqui, e em particular de uma forma presencial. E gostaria de lhe colocar uma questão que já aflorou na sua intervenção inicial e que não teve propriamente na agenda do Conselho Europeu, mas que é a questão em torno da negociação relativamente aos instrumentos financeiros e à decisão dos recursos próprios. Como sabemos, esta negociação está bastante difícil. A Sra. Secretária de Estado descreveu-a como em ritmo bastante lento. Eu não sei se
partilharia do seu otimismo, porque parece mais que a situação está próxima de um impasse negocial. Felizmente temos a presidência alemã e o embaixador alemão na União Europeia empenhado em tirar esta negociação do bloqueio em que ela se encontra, mas de facto há aqui situações muito sensíveis. A senhora Secretária de Estado enumerou as 4 situações que neste momento são objeto de negociação. Há uma que é particularmente sensível, que é a do cumprimento do Estado de Direito. Se porventura não ficar bem acertada, poderemos correr o risco até de um eventual veto da Polónia ou da Hungria, ou mesmo de outro Estado-membro durante o processo de ratificação da decisão sobre os recursos próprios. E de facto, para além destas, as outras 3 questões não são fáceis de ultrapassar. E o que eu lhe gostaria de perguntar é como é que está a ver esta situação. Sei que expressou o seu otimismo, mas eu acho que há razões para nós estarmos verdadeiramente preocupados. Porque mesmo que as coisas cheguem a bom porto, elas chegarão seguramente com atraso. Sabemos como tradicionalmente o processo de ratificação, quando ainda por cima são necessários há cerca de 20 ratificações parlamentares, é bastante moroso e portanto, corremos o risco de haver aqui, no melhor dos casos, um sério atraso que vai perturbar o dispêndio das verbas que tão necessárias são para responder à crise com que todos estamos confrontados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra de imediato à Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alargando um bocadinho o tema do debate, sem sair das conclusões do Conselho Europeu, mas referindo uma situação mais específica, mas tendo como enquadramento os planos e as políticas europeias relativamente às alterações climáticas, considerando em particular os planos nacionais de energia e clima e ainda os anunciados planos transfronteiriços que Portugal e Espanha estão também a desenvolver, eu gostaria de perguntar à Sra. Secretária de Estado se esta será ou não uma oportunidade também para resolver um problema que, sendo um problema do Estado espanhol, afeta particularmente as regiões transfronteiriças em Portugal, e falo nomeadamente da energia nuclear. Ou seja, a energia nuclear é ou não uma questão colocada também em cima da mesa quando falamos nestas transformações que a Europa pretende rumo a um futuro mais sustentável. Será agora ou teremos que esperar que centrais nucleares como a de Almaraz cheguem aos 60 anos de vida, ao dobro do seu tempo planeado, para então lidarmos com esse problema gravíssimo que deixaremos inevitavelmente para as próximas gerações? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo também de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Onete, que nos segue via Skype, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, para colocar a questão relativamente à qual devemos estar atentos, que tem a ver com o prolongamento, que já foi decidido, dos auxílios de Estado, e que agravam e que criam distorções no mercado único. E este Sra. Deputada, se conseguir ligar a câmara, nós agradecemos, porque não estamos a ouvi-la, mas não estamos a vê-la. Eu estava a tentar... Já está? Não, ainda não. Não sei porque eu tenho a câmara ligada. Muito bem, já está, sim senhora. Retomando, portanto, no fundo nós estamos a viver uma situação em que este prolongamento da pandemia, que não sabemos quando termina, a verdade é que o prolongamento dos auxílios de Estado vai criando cada vez mais distorções na concorrência e, portanto, no seio do mercado único. Portanto, a questão que eu colocava era se essa matéria deve ou não deve ser colocada em cima da mesa para ver os efeitos que está a provocar em termos de distorção do mercado e depois como é que é possível, mesmo através do Fundo de Recuperação, do Fundo de Recuperação e Resiliência, pode ou não haver aqui uma tentativa de equilíbrio
para a destruição que essa matéria está a causar, sabendo nós da importância desses apoios, mas a verdade também sabemos é que há uma grande disparidade de disponibilidade financeira entre Estados-membros e que vai agravar e vai agravando a situação das empresas dos países com menos capacidade financeira. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passo-lhe a palavra, tendo sensivelmente... Por favor, eu não me apercebi, desculpe. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Certamente, por lapso ou por falta de tempo, não nos esclareceu quanto à cimeira da União Europeia com a União Africana, pelo que vinha a reforçar, que nos respondesse a essa pergunta, porque parece que é efetivamente importante que se realize durante a presidência portuguesa. Obrigada. Obrigado. Peço desculpa, não me apercebi do pedido. Sra. Secretária de Estado, por favor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à Cimeira UE-África, esta cimeira do dia 9 de dezembro é uma cimeira atípica, chamemos-lhe assim, porque ela reúne os 27 Estados-membros com apenas a direção da União Africana e depois os representantes das 8 regiões económicas em África. E, portanto, não é uma reunião total entre os membros, todos os Estados-membros da União Africana e todos os Estados-membros da União Europeia. Mas é o formato possível ou plausível, dadas as circunstâncias. O Presidente do Conselho Europeu já disse que em 2021 iria tentar que se organizasse uma verdadeira cimeira Europa-África. Estas cimeiras, que são cimeiras formais, são da responsabilidade, desde o Tratado de Lisboa, do Presidente do Conselho Europeu. Portanto, é o Presidente do Conselho Europeu que decide se fazem e quando se fazem e onde se fazem. E, normalmente, são cimeiras formais, têm sempre lugar em Bruxelas. Portanto, a haver uma cimeira em 2021, uma cimeira UE-África, ela será uma cimeira formal, nos termos que o Presidente do Conselho identificou, terá lugar em Bruxelas, seguramente, possivelmente, pode ser, nós não sabemos se vai ter lugar durante a presidência portuguesa, se terá lugar mais tarde. Nós, desde o início, sempre manifestámos o nosso interesse em poder acolher uma cimeira com estas características. E sempre dissemos que ela devia ser presencial. E sempre nos manifestámos no sentido de poder acolhê-la em Lisboa, ou poder acolhê-la ou participar nela em Bruxelas. Porque, mais do que a cimeira propriamente dita, o que nos interessa é o que é que se vai discutir nessa cimeira e como é que Portugal pode dar o seu contributo para que essa cimeira efetivamente produza resultados concretos na linha do que o Conselho Europeu decidiu nestas últimas conclusões. Portanto, se ela tiver lugar durante a presidência portuguesa, será extremamente bem-vinda, teremos o maior gosto e, como digo, já manifestámos essa disponibilidade. Se assim não for, de todas as maneiras, participaremos com todo o entusiasmo e com todas as nossas capacidades no desenrolar dessa cimeira, porque, efetivamente, Portugal tem uma política, tem uma visão, tem um conhecimento em relação à África e tem uma capacidade de reach out, não é? Já agora estou como o Sr. Deputado e nós tem uma capacidade de chegar próximo e de conversar com alguns dos países africanos que nos são mais próximos e que está na base desta ideia de que isto é uma cimeira com a África e não uma cimeira para a África, é uma cimeira conjunta. Em relação aos outros temas que me foram colocados, dos auxílios de Estado, por exemplo, a questão dos auxílios de Estado é muito complexa, porque neste momento todos os países estão desejosos de que ela se mantenha, essa flexibilidade em relação aos auxílios de Estado, porque é realmente um dos instrumentos que os Estados-membros da União Europeia utilizam para fazer face a esta situação pandémica e às implicações socioeconómicas da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, não há dúvida, como disse a Sra. Deputada e bem, o prolongamento desta situação causa distorções no mercado interno. Portanto, estamos aqui
desejosos, mais uma vez, que apareça a vacina e que realmente nós possamos voltar a trabalhar num quadro de normalidade em termos do mercado único e podermos trabalhar no seu aprofundamento e na sua articulação, que é realmente um dos pilares centrais e fundamentais da União Europeia. Em relação às alterações climáticas, bem, a questão da energia nuclear sempre se coloca nos debates quando esta matéria vem a lume. É uma questão complexa e difícil. Há países que são bastante enérgicos em não aceitar a energia nuclear como uma energia limpa, outros que a consideram como uma energia limpa, porque não produz emissões, produz outras coisas. E, portanto, é uma questão sempre muito complexa e que estará connosco ao longo deste debate sobre as alterações climáticas, seguramente. Quanto à questão que o Sr. Deputado levantou em relação ao debate sobre o quadro financeiro plurianual e ao Next Generation EU, pois estou consigo. A prioridade é que isto avance. E que avance rapidamente. Nós queremos com a máxima celeridade que se apliquem a adoção, que haja a adoção destes textos legislativos e, portanto, estamos desejosos que haja um acordo entre o Conselho e o Parlamento, não há dúvida nenhuma. E tudo faremos e tudo temos estado a fazer para ver se isso se alcança. Eu acho que é fundamental que nós possamos ter aqui uma solução rápida, mas que também permita ao Parlamento Europeu, enfim, sair deste debate confortado em relação às propostas que veio fazer, mas essas propostas têm que ser medidas pela diminutíssima capacidade de margem de manobra que o Conselho tem. Sobretudo em relação aos valores de top-up em relação a alguns programas, que se diz, porque poderiam ser mais. Obviamente, poderiam ser mais e provavelmente todos nós gostaríamos que o programa da saúde, em vez de ter os atuais, no Next Generation, 1,7 bilhões, tivesse mais, isso não há dúvida. Mas a questão é que, neste momento, as verbas são aquelas e não se pode agora, sobretudo, será muito, muito difícil, eu diria impossível, aumentar o teto do programa. E, portanto, a haver algum top-up, ele terá que ser encontrado por gestões técnicas nas margens que existam e, portanto, tem que ser adequado a esses montantes. Não podemos falar em montantes que não são realmente muito razoáveis. A questão do Estado de Direito é uma questão também muito importante. Agora, realmente não é bem aqui o sítio para tratar desta questão. Esta questão tem as suas linhas próprias e os seus lugares para ser tratada. É importante que haja aqui uma reflexão sobre esta matéria, é importante que haja aqui todo este debate sobre a boa utilização dos fundos, a luta contra a corrupção, a questão de evitar que haja aqui interesses conflitivos em causa. Vamos ver o que é que a presidência alemã consegue desta negociação, que depois tem que voltar ao Conselho, de novo, para que o Conselho aceite os montantes e aceite toda a regulamentação básica sobre o quadro financeiro plurianual e para que todos os Estados-membros, como diz o Sr. Deputado e bem, levem aos seus 20 parlamentos nacionais, porque acho que são cerca de 20 países que terão que fazer ainda esta ratificação, e os cidadãos estão à espera e a economia está à espera e, portanto, é fundamental que estas verbas possam chegar à sociedade, possam chegar à economia o mais rapidamente possível. E, sobretudo, que não se assista aqui a esta coisa terrível, que é, por um lado, que é um jogo de soma negativa, muito má, entre o núcleo dos países frugais
que de alguma maneira gostaria que estes dispêndios fossem muito menores, e um núcleo dos países que, por causa da questão do Estado de Direito, poderão também trazer problemas a esta negociação. Precisamos de trabalhar em conjunto e encontrar um caminho. De outra maneira, não se compreenderá, com o aumento da pandemia como está, com a ideia de possíveis lockdowns, como é que os cidadãos europeus vão olhar para esta negociação. Há aqui uma responsabilização enorme dos Estados-membros e de todas as instituições europeias nesta questão, que tem que ser resolvida com celeridade. Obrigada. Obrigado, Sra. Secretária de Estado, primeiro pelo adiantado da hora e pela sua disponibilidade e pela forma escorreita como nos esclareceu, nestes tempos que não têm tempo. E, portanto, estamos a viver momentos únicos e que não há dúvida que esta interação e esta capacidade de estarmos todos em sintonia e a par do que se irá passar, o que se está a passar agora e o que se irá passar no futuro próximo, são fundamentais. Agradeço-lhe uma vez mais a sua vinda novamente aqui à nossa Comissão. Eu antes porque nós agora vamos ter o grupo de escrutínio que terá que reunir, eu só queria dar uma nota que os serviços alertaram. O deputado João Almeida teve que se ausentar e, do ponto de vista regimental, o Bloco de Esquerda não se pode ausentar, senão ficamos sem o quórum deliberativo e, portanto, pedi à família esta atenção particular. Muito obrigado. Até já.